famílias e grupos, até sociedades inteiras foram retirados de seus continentes naturais e seus países para servir seus semelhantes, cuja única diferença eram características físicas e culturais. Pois bem, o trabalho que exigia aqui, na cana-de-açúcar, exigia braços fortes e pessoas fortes. Então foram escolhidos os negros africanos, pois eram as pessoas cujas forças eram necessárias para esse trabalho, dando início o que se chamou de tráfico negreiro. Para justificar a exploração de trabalho, os negros traficados eram obrigados a trabalhar. Deu-se início à violação de seus direitos, embora não houvessem consciência dessa violação, já que desde essa época não existia o direito do homem. Dizia-se que não eram totalmente humanos, que só trabalhavam em base do chicote e que só precisavam ser domesticados para deixar seus costumes bárbaros, semeando o racismo no coração dos homens brancos. Agora, imagine a cena. Um homem negro, tirado de seu país, cuja função daquele país diz que ele não serve na sociedade, e é trazido para um país distante, que não conhece, nunca viu, e é obrigado a trabalhar sem seus direitos, sendo considerado uma simples coisa. Imagine essa cena. Imaginou? Triste, não? Pois agora veja essa cena. Chegamos no Brasil. Agora vocês vão trabalhar sol a sol, vão trabalhar a plantação de cana e não vão ter direito a nada. Esse período dos escravos se chama escravidão. No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Os comerciantes dos escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. O mais saudável chegava a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. O transporte era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Amontoados em condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram lançados ao mar. Nas fazendas de açúcar ou as minas de ouro, a partir do século XVIII, os escravos eram tratados de pior forma possível. Trabalhavam muito, de sol a sol, recebendo apenas trapos de roupas e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas, galpões escuros, úmidos e com pouca higiene, acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil colônia. Vamos logo, seus inúteis, seus escravos. Aqui é a chamada senzala. Vocês vão trabalhar muito e dormir pouco. No arraiar do dia vem pegar vocês. Essa é a vida de vocês. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana, ou de realizar suas festas e rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica impostas pelos senhores de engenho, adotar a língua portuguesa na comunicação. Mesmo com todas as restrições, não deixavam a cultura africana se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta, a capoeira. As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os senhores do engenho utilizassem esta mão de obra principalmente para trabalhos domésticos. Cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram comuns naquele tempo da colônia. Suas inúteis! Trabalharam pouco e não rendeu nada! Suas escravas! Não me rendeu nada esse mês! Mas será que os escravos gostavam de ser tratados assim? Claro que não. Mas não podiam fazer muito, pois não tinham direito a nada e eram obrigados a viver naquelas condições. Até que um dia, um negro também reagiu à escravidão, buscando uma vida digna.
foram comuns as revoltas nas fazendas, em que os grupos de escravidões fugiam, formando nas florestas os famosos quilombos. Estes eram comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade através de uma organização comunitária aos moldes de que existia na África. Nos quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi. Não merecemos mais essa vida de escravo. Temos que fugir. Vamos pro quilombo. Vamos. Espia, ver se eles não estão vendo. E a gente tem que sair bem correndo. Não tem ninguém. Não tem ninguém? Não. Vamos então, cuidado. Vamos embora. Excelente, vamos. Esses escravos inúteis não me renderam nada esse mês. Eles fugiram! Tinha pessoas de poder a favor dos negros? A partir da metade do século XIX, a escravidão no Brasil passou a ser contestada pela Inglaterra, interessada em ampliar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo. O parlamento inglês aprovou a lei de Bill Aberdeen, que proibiu o tráfico de escravos, dando poder aos ingleses que abordaram e aprisionaram os navios que faziam esta prática. Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871, era aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. E no ano de 1885 era promulgada a Lei dos Sexagésimos, que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Somente no final do século XIX é que a escravidão foi mundialmente proibida. Aqui no Brasil, sua abolição se deu em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel. Fica essa questão. Será que essa lei foi realmente abolida no Brasil? Agora podemos dizer, isso é um ponto de interrogação. Tem certeza, princesa Isabel, que desejam fazer isso? Sim, agora que a abolição foi aprovada, eu tenho que libertar eles pessoalmente. Como princesa Isabel, princesa deste país, quero libertar todos os escravos pessoalmente. Venha comigo, vamos anunciar a libertação. Boa tarde, escravos. Vocês devem saber que eu sou princesa Isabel. Tenho lutado muito tempo pela abolição da escravatura, em bem de vocês. E agora, com a aprovação das 3 leis aqui neste país, venho declarar que vocês estão libertos. Agora vocês vão poder ser pessoas como todas as pessoas. Mesmo sendo negros, mesmo com todo o preconceito, vocês vão poder se tornar pessoas normais, como todos os brancos. Eu mesmo vou libertar vocês dessa vida que nenhum humano merece. Podem se considerar livres. Bem, vou para o meu reino. Será que depois da abolição, os negros eram tratados iguais aos brancos? Claro que não. Eles ainda tiveram muitas dificuldades. Quais foram essas dificuldades? Primeiro, depois que a princesa Isabel ajudou na lei da abolição da escravatura, os outros brancos não aceitaram com facilidade o fato de os negros serem tratados iguais a eles. A primeira dificuldade foi o preconceito e logo depois a discriminação. Depois, a falta de integração na sociedade. Eles trabalhavam muito e não ganhavam quase nada. Isso tudo durante o século XX. Depois, alguns governantes tentaram fazer projetos para incluir os negros aos brancos, mas não deu muito certo. Eles eram muito humilhados. Eram tidos como animais. Eram tratados como indigentes. Mesmo depois da abolição, ainda existe preconceito. Salve, segundo um. Salve. A vida de vocês, em todos estes anos, não foi nada fácil. Mas venham nos declarar... Princesa Isabel. E agora podemos perguntar, será que... Vai! Depois de ter apoiado a abolição da escravatura, os outros brancos não aceitaram com facilidade o fato de os pretos serem tratados como eles. Amor, vamos ver, gato? Será que depois da abolição... Ah, é que ela me ensinou a ser sentado aí. Eu também.
Vai, vai. Ai, gente, desculpa, mas é que quando dá, você não consegue. Quando dá,